6º. Você sabe disso. Um mesmo texto de lei pode comportar diversas normas diferentes. Dentro de um enunciado legal só, é possível, às vezes, identificar diversas normas, diversos comandos de conduta. Para entender a ação regressiva, para entender de verdade a ação regressiva, é preciso, portanto, desdobrar as normas do 37, parágrafo 6º. Vamos compreender assim. A primeira parte do dispositivo fala sobre a responsabilidade objetiva. Trata da ação que a vítima propõe contra o Estado. O segundo comando desse dispositivo fala de uma outra ação que não tem nada a ver com a primeira ação de indenização. O segundo comando fala da ação regressiva. Então, guarde isso. O 37, parágrafo 6º da Constituição faz referência a duas ações judiciais distintas e sucessivas. A primeira ação judicial é a chamada ação de indenização, proposta pela vítima contra o Estado. Cuidado, hein? Já caiu diversas vezes no Exame Nacional. Se você pegar as provas anteriores do Exame Nacional, você encontrará infinitas perguntas a respeito disso que eu vou comentar agora. Ação de indenização não pode mais ser proposta contra a pessoa física do agente. Tem que ser proposta pela vítima contra o Estado, contra a pessoa jurídica a que o agente está ligado. Esse entendimento, ele é controvertido na doutrina. Esse tema, melhor, é controvertido na doutrina. Mas a afirmação que eu fiz é baseada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o exame de ordem tem uma tendência muito grande a seguir as orientações dos ministros do STF em questões de direito administrativo. Então guarde, hoje, se o agente público no exercício das funções causa prejuízo a um particular, esse particular não tem mais a opção de escolher quem irá para o polo passivo da ação. Tem que ser uma ação do particular, o autor, contra o Estado, o réu. E nunca contra a pessoa física do agente. Como você sabe, eu já comentei para reforçar na nossa aula de hoje. Na ação de indenização, a teoria aplicável é a teoria objetiva. Basta a demonstração de ato dano-nexo causal para que o particular tenha direito a receber indenização. Então, a primeira das duas ações referidas no artigo 37, parágrafo 6º, a ação de indenização, é da vítima contra o Estado e fundamentada na teoria objetiva. Mas o 37, parágrafo 6º, fala também de uma segunda ação. Pense assim. Quando a vítima propõe uma ação contra o Estado, de reparação de danos, uma ação indenizatória, e o Estado é condenado a indenizar, depois que o Estado resolveu o problema com a vítima, resolveu o problema com o particular, ele pode mover uma segunda ação. Ele, Estado, contra o agente causador do dano. Essa segunda ação é a ação regressiva. Ela só é cabível quando e se o Estado foi condenado na ação indenizatória. Na ação regressiva, o Estado se volta contra o seu agente público. Ele regride contra o agente para recuperar o prejuízo patrimonial causado pelo pagamento da indenização ao particular. Interessante. Essa segunda ação, a ação regressiva, conforme afirmado no texto constitucional,
É uma ação que só pode ser proposta nos casos de dolo ou culpa. Está dito isso na Constituição. Se você abrir a sua Constituição agora, 37, parágrafo 6º, você encontra isso. É cabível ação regressiva nos casos de dolo ou culpa. Bem, e aí surge uma discussão importantíssima. Meu querido amigo, você que está assistindo esse programa, você que é o nosso telespectador fiel aqui, na TV Justiça, fiel ao nosso programa Prova Final, raciocine comigo, meu querido amigo, presta bastante atenção, concentração total, desliga aí das coisas da sua casa, do seu serviço, só um minutinho de atenção total aqui no Masa, para você me ajudar a responder uma questão importantíssima do exame de ordem. Presta atenção. Se a Constituição diz que a ação regressiva só pode ser proposta nos casos de dolo ou culpa, será que essa ação regressiva é fundamentada na teoria objetiva, como a primeira ação, a ação de indenização? Ai, mas eu não sei, estou tão confusa. Será que você pode repetir? Posso. O que você acha? A Constituição diz que cabe ação regressiva nos casos de dolo ou culpa do agente. Ao fazer essa afirmação, a Constituição estabeleceu como fundamento da ação regressiva a teoria objetiva? Qual é a resposta? Não. Claro que não. Porque a teoria objetiva não trabalha com as noções de culpa ou dolo. Acabei de comentar no início do nosso programa de hoje. A teoria objetiva exige a comprovação de apenas 3 requisitos: ato, dano e nexo. A demonstração de culpa ou dolo do agente é irrelevante para a teoria objetiva. Ora, se a Constituição fala que a ação regressiva é cabível nos casos de dolo ou culpa, então a ação regressiva não é fundamentada na teoria objetiva. É fundamentada na teoria que tem como base a noção de culpa, que é a teoria subjetiva. É impressionante como isso cai na prova. O examinador é louco para perguntar isso. E tem cara que erra. Ai do cristão que errar esse assunto na prova. Eu estou te falando que vai cair. Então presta atenção. A ação regressiva é baseada na teoria não é é subjetiva. Ação de indenização, vítima contra o Estado. Teoria Ação regressiva, Estado contra o agente público. Teoria Então, guarde isso. Ação de indenização baseada na teoria objetiva. Ação regressiva fundamentada na teoria subjetiva. Se o Estado não demonstrar culpa ou dolo do agente, a ação regressiva não será julgada procedente. Um comentário de aprofundamento sobre isso, meu caro amigo. Desde a Constituição brasileira posterior à Segunda Guerra, a Constituição brasileira de 1946, o texto maior brasileiro adotou a teoria objetiva. Uma teoria mais vantajosa para a vítima do que a teoria subjetiva. Mais vantajosa para a vítima porque não exige a demonstração de culpa ou dolo. Mas há aqui uma discussão interessantíssima sobre isso. Quando a Constituição de 1946 e todas as seguintes, as cartas de 67, 69 e também, claro, o nosso texto maior de 1988, quando todas essas constituições estabeleceram a teoria objetiva para as indenizações da vítima contra o Estado, essas constituições, veja só, deslocaram a discussão sobre culpa ou dolo, isso mesmo. Deslocaram a discussão sobre culpa ou dolo da ação de indenização para a ação regressiva. É isso. O debate sobre culpa ou dolo do agente na prática de um ato lesivo migrou para a segunda ação. Antes de 1946 no Brasil, era um tema debatido na primeira ação, na ação indenizatória, vítima contra o Estado. Aí mudou.
com a adoção da teoria objetiva na ação indenizatória, o debate sobre culpa ou dolo foi transferido para a ação regressiva. Meu querido amigo,